até falei na meditação. O que é que passa, né, na cabeça dos cientistas, né? Será que eles não querem dar o braço a torcer? Porque mesmo que eles usam muito o experimento, uma hora eles vão chegar nisso. Eles vão chegar nessa certeza de que tem um Deus. Não tem como eles falarem que não, porque esse ponto aqui a gente não sabe explicar ainda, porque a gente ainda não tem uma tecnologia X para a gente detectar o porquê que, como que as coisas foram criadas, mas não tem Deus não, não tem Deus não, não tem como eles falarem isso, porque quando eles chegam no limite deles, eles vão fazer aquele encontro com eles próprios e vai perceber que eles são muito pequenos diante daquilo que eles estão experimentando, diante daquilo que eles estão tocando, eles vão ver essa dimensão, esse abismo gigante. Dentro desse abismo está Deus, né, que está acima de tudo. Agora, vocês vão reconhecer ou não? Aí eu acho que vai muito daquilo também eu não sei, sabe, a pessoa não quer dar o braço a torcer, parece que não quer dar o braço a torcer, eu não sei, então, porque assim, na faculdade mesmo, né, os professores, assim, valorizam muito o pensamento científico, né? Só que eles não abrem, não deixam a gente falar da nossa fé, né? Geralmente na faculdade é assim, eles falam assim com a gente: se você não tem argumento científico, fiquem calados. Então não adianta chegar lá e falar da Bíblia, porque eles falam assim pra gente. Um professor falou assim para mim: você tem como provar que a Bíblia é um livro científico? É assim que ele fala. Então, tipo assim, chega no momento que eles só querem debater com ciência, mas eles sabem que nem a ciência consegue, ela tem um limite. E esse limite, eu acho que assim, que aquele ponto que Deus pôs para eles naquele momento daquele salto de fé, sabe? E crer no sobrenatural. Que não é pela força deles, pelo intelecto, eles vão chegar num limite, que é o que Deus põe, eles acreditar no sobrenatural. É, até desanima a gente, né, falar com essas pessoas. Quer falar alguma coisa, Eliane? Pode falar. Gente, deixa eu só avisar aqui que a chamada vai acabar em Eu já tô minutos. colocando um link novo já no WhatsApp para vocês, tá? Eu tô quase entrando já. Mas pode falar, Eliane, se você quiser falar. Boa noite, né? Lembrando, né, assim, o que a Michelle falou sobre o Einstein, né? Se eu não me engano, o Einstein, né, ele acreditava, né, em Deus, assim, só que isso não é muito divulgado. E a teoria do Big Bang, né, da explosão, foi um padre que criou essa teoria, né? Porque antigamente os padres eram muito, eu acho que até hoje, né, eles têm muito estudo, assim, não só na área teológica, né, mas na área científica. E foi, e foi a igreja, né, que ajudou a criar a ciência, né? A Bíblia, ela também é um livro científico também. A Bíblia tem muitos pontos da Bíblia que que tem parte científica, que são históricas também, né? São registradas no tempo, né? Jesus, quando ele nasceu, ele marcou o tempo, né? Foi o único homem a mudar a história, né? Que desde o seu nascimento, né? Foi marcado um tempo, né? Antes de Cristo e depois de Cristo. Então os homens eles pegaram toda a ciência, todo o conhecimento e sabedoria e transformaram, né? No, em algo humano, transformaram no seu uso próprio, né? Para sua própria vontade, né? Então, assim, é horrível você viver na Terra, né, e não querer reconhecer quem é que criou a Isso. Terra, né? Conectar Quem direto, é né? você não querer reconhecer a divina vontade, porque você vive como um verme na Terra, né? Você vive usufruindo do chão. Então, praticamente, os cientistas eles roubaram a ciência da igreja e transformaram em uma ciência ateísta, né? Uma ciência sem Deus. E a ciência ela comprova a, que Deus existe, né? Tem até
o número 9, por exemplo, o número 9, ele faz parte, né? Faz parte do formato da África, faz parte do formato de uma flor, faz parte do formato da galáxia, né? E até a galáxia Dínio tem uma forma única, né? Então isso já comprova que tem uma ligação, que tem uma ordem, que tem uma coisa que conecta a Deus. Então a ciência ela confirma a Deus, só que essas pessoas elas preferem jogar esse conhecimento fora, né? E querer o conhecimento humano, né? E esses cientistas que falam que que Deus não existe, tenta até comprovar, a gente percebe que a ciência deles é muito fútil, né? Igual o Santo Sudário de Cristo, né? O Santo Sudário, ele foi provado várias e várias vezes que era verdadeiro por vários cientistas e estudiosos. E daí o pessoal pegou tipo um lençol e colocou e molhou o lençol e falou para falar que não existe o Santo Sudário. Então é uma besteira muito grande a gente falar que Deus não existe, né? E é uma coisa muito errada a gente viver na Terra e não querer reconhecer a divina vontade em todo lugar, em toda obra, em cada célula, em cada departamento, né, da criação. Então, se vocês quiserem já entrar no outro link, pode entrar já, tá? Então, só aguardar um pouquinho que a gente vai entrar em outro link para poder dar conta aqui. Então, voltamos rápido dessa vez, graças a Deus. Então é isso, né? Hoje o sinal tá bem fraco, mas a gente vai. Eu acho que o Meet está pesando muito, mesmo o computador que é banda larga, que é conectado no cabo, da outra tá lerdo, mas tudo bem. Então a gente pede desculpa para quem está assistindo, né? A gente está gravando aqui para ver se pelo menos dá para aproveitar depois o conteúdo, não perder nada. Quer falar alguma coisa, Renata? Pode falar alguma coisa aí, né, do trecho que vocês acharam, que você achou? Eu vou ler o pedacinho do trecho que eu achei interessante. Ui, saí sem querer. Saiu não, você tá aí. Oh, meu pai. Você tá aí. Ah, tá. Desculpa. Então, peraí, que eu vou ler aqui. Em cada coisa criada recebia a marca do amor, a chave de comunicação, a mudo linguagem para falar, eloquentemente de Deus. Mas a quem? Para a criatura ingrata. Mas eu não sei continuar dizendo, minha pequena inteligência se perdia ao ver tantos canais abertos de comunicação e amor. O amor imenso que saía deles e a criatura que fazia
como estranhos todos os estes bens. Então, assim, eu entendi que muitas vezes, a gente não sabe agradecer. Deixa eu tentar voltar aqui. Meu Deus. Aqui. Ai, não tô conseguindo voltar. Mas a gente está te ouvindo. Pode falar. Tá te vendo e te ouvindo. E a gente está te ouvindo. Pode falar. Então, consegui. Desculpa. Então, aí muitas vezes a gente não sabe agradecer tudo que Deus fez por nós, né? Cada coisa criada é um eu te amo dele, cada florzinha. E eu posso dizer que realmente eu não dava muita confiança. Eu detestava planta. Nossa, eu não tinha a menor paciência com planta. E agora, depois, né, dessa nova vivência, essa santidade, eu já estou até aprendendo a cuidar de plantas. Minha casa já está se transformando, já tenho coisas medicinais plantadas, estou aprendendo a rezar com a chuva. Gente, eu odiava a chuva. Chuva para mim era sinal de tristeza, de melancolia. Eu falava, meu Deus do céu, mas dia de chuva. Mas hoje não, hoje eu já consigo rezar com a chuva. A chuva para mim, o dia de chuva para mim já se tornou um dia mais lindo, dia de sol mais lindo também. Então, é assim, eu mudei muito minha visão com relação a toda a natureza, depois da divina vontade. E é isso, por enquanto. Uma vez, desculpa. Uma vez a Michelle tava falando das plantas, né? Sobre o cuidado com a criação. E daí eu tava regando as minhas plantas. E daí eu fiquei pensando assim, como é que eu vou cuidar como é que eu vou cuidar da criação? E daí eu tava ouvindo, pensando, sendo que eu já tava regando as plantas, né? Eu já tava fazendo um ato, assim, sem perceber, sabe? Então, é verdade essa coisa as pessoas reclamam, né, do sol, da chuva, das coisas por motivo bestas, né? E as pessoas, elas não têm esse conhecimento, essa gratidão, né, pela natureza, pelas coisas que Deus envia, né? E tudo se transforma em motivo de reclamar. Pode falar, Cíntia. Boa noite, meninas. Bem, esse trecho ele tem uma extensão muito grande, né? Eu estava ouvindo a Ruth, né? E ela falando sobre a questão da criação, sobre a questão da alma, né? A questão da gente tirar um tempo para buscar mesmo a nossa alma. E assim, a gente vê na criação os atos claros do sinal de Deus. Só que assim, hoje, na divina vontade, a gente tem outra visão. O que mudou foi a visão da gente. As coisas sempre existiram. Elas sempre foram criadas na sua ordem, né? Porque Deus criou tudo ordenado, como eu estava lendo um trecho hoje que fala sobre isso, sobre essa ordem. E se a gente vê, Deus também criou o nosso corpo também ordenado, né? Cada órgão no seu lugar, né? A mão, ela não pode ser pé, o pé não pode ser mão, né? Então, tudo é na ordem. Só que aí, o que é que faz a diferença? O que faz a diferença, o que está diferente hoje, é a nossa visão, porque assim, eu mesmo, quantas vezes eu não olhava para o céu e eu não via nada de graça, entendeu? Olhava para o céu e falava, mais um dia igual a outro. Hoje, quando eu olho para o céu, quando eu vejo a chuva, que eu até gravei a chuva e mandei para as meninas ver, coloquei no meu Instagram, que eu li até uma passagem, um trecho que vai estar na palestra, vocês vão ver, que fala justamente sobre a chuva, né? Que é o Eu Te Amo de Jesus, né? Que a Luísa tem essa experiência com a chuva. E aí eu comecei a ver aquelas gotas. Nossa, parecia que eu ficava assim, inebriada com aquilo que eu estava vendo. Aí eu fui perguntar para Jesus, eu falei, mas Jesus, essa chuva não é igual? Desse jeito eu perguntei.
Essa chuva não é igual. Quantas vezes o Senhor já não mandou a chuva? Quantas vezes eu não já vi chuva, trovoada, sol quente, lua, entendeu? Só que aí, o que é que acontece? É a visão que a gente tem hoje. Porque hoje a gente vê que tudo foi criado, Deus fez com ordem, mas Deus fez com o propósito da gente agradecer, né? Da gente poder contemplar essa natureza, como a Michele fala das criaturas, dos seres humanos. Quando a gente olha para uma criança, a gente já imagina mesmo quem é a mãe, quem é o pai. A gente olha logo e já a nossa mente já, né? Mas assim, já com a criação, né? Ela não é como a Michele falou. Muitas vezes a gente, nossa, um dia desse eu estava perguntando para Jesus, eu estava falando, meu Deus, eu não, tenho certeza, Senhor, que o Senhor é muito mais bonito, mas muito mais bonito do que essas imagens que a gente vê. E olha que são lindas, né? Tem muitas imagens de Jesus, nossa, que são lindas, que a gente fica assim, paralisado. E aí, quando a gente vê essa criação aqui na Terra, que a gente vive, imagina o que a gente não vai ver, né? O que a gente não vai ver depois. Então, assim, essa noção que a gente está tendo hoje, né? Esse conhecimento foi uma coisa que ficou muito na escola essa semana, né? Que Jesus fez questão de frisar que a gente não ama aquilo que a gente não conhece. Isso é a pura verdade. Quanto mais a gente ama, mais a gente se doa. A gente tira por a gente que é mãe. A gente se doa pelo filho por quê? Porque a gente ama o filho, né? Nós amamos o filho. Então, assim, se nós sabemos amar da forma humana os nossos filhos, que não são, né, muitas vezes não são obedientes, mas a gente sabe amar, imagina a gente estar nessa imensidão, gente, porque existe cada lugar, um mais bonito que o outro. Eu fico buscando as imagens na internet dos lugares, né, dos lugares onde vocês moram. Nossa, tem cada lugar lindo, os lugares mesmo que eu fui ver com a Aline, entendeu? Então, assim, o que é que mudou? O que é que hoje está diferente na gente? É que hoje a gente é uma alma mais grata. Hoje a gente aprendeu a contemplar cada coisa, né? A gente aprendeu a contemplar tudo. Eu tinha o maior medo de trovão. Nossa, meu Deus, quando via chuva que começava a trovejar, relampear, eu dizia, meu Deus do céu, pronto. Jesus amado. E hoje, nossa, eu não tenho medo. Eu olho assim, eu fico falando, nossa, Jesus. Eu fico assim, sabe, numa gratidão muito grande. Então, assim, o que fica, o que é que Jesus quer realmente explicar para a gente nisso tudo? É que tudo foi criado com ordem, né? A criatura foi criada para ver todas essas coisas, mas aí o que é que aconteceu com a criatura? Ela esqueceu de corresponder. Os pássaros, os bichos correspondem, né? Então, eles têm um modo de falar de uma forma não verbal, né? Como a Ruth bem colocou, de uma forma não verbal, né? Tem as plantas, elas não falam, mas elas agradecem a Deus. Elas não têm voz, mas elas agradecem a Deus. Mas aí o que é que foi acontecendo com a criatura? A criatura começou a caminhar, né, nesse evolucionismo sem ver a ação de Deus, né? As pessoas começaram a se parasse, né, como bem a Michele leu na leitura de hoje, né? Se as pessoas parassem para pensar, mas quem criou? Do jeito que a gente olha para uma criança, a gente tem um reflexo da mãe e do pai, né, quando a gente olha. Mas se a gente olhar assim para a criação, e se a gente olhar para a criatura, gente, porque se a gente for pensar, cada um é de um jeito, e mesmo que tenha os traços do pai e da mãe, mas não é pleno pai e mãe, não é parecido totalmente com pai e mãe, né? Tem a sua personalidade, tem a sua ordem, tem o seu jeito de pensar, né? Então, assim, se a gente fosse perguntar, meu Deus, como que Deus nos criou, né? Como que Deus fez essa imensidão? Porque o mundo é enorme, né? Imagine as criaturas, né?
Imagine cada ser criado. Então você olha, eu passei a olhar para as pessoas diferente. Eu olho assim para elas, eu vejo uma beleza assim nelas que eu não via antes. E não é beleza humana, é aquela questão da alma. Da gente olhar para aquela pessoa e olhar assim e falar, nossa, essa criatura, ela é criada por Deus. Mesmo que ela seja uma pessoa que esteja distante de Deus. Mas hoje, na Divina Vontade, a gente já consegue ter essa visão. Porque o que mudou foi a nossa visão. Então, tudo a gente agradece. Eu fico encantada quando a Michele fala, põe foto dela com os passarinhos, né? E assim, a gente vê essa visão diferente, quando a Aline também coloca alguma coisa. Então, o que mudou na gente é que hoje a gente não é mais insensível. A gente vê esses sinais claros de Deus, né? Tanto na criação como no nosso corpo. Se ele não quisesse, a gente não levantava nem da cama, né? Como esses dias mesmo, eu fiquei pensando assim, eu falei, meu Deus, como Jesus me ama. Como Jesus me ama, porque eu olhando assim, eu vejo muitas pessoas que tipo, são pessoas que poderiam estar dando tudo para Deus, né? E às vezes eu olho assim, eu falo, meu Deus, como eu sou cercada do amor de Deus. Não que as pessoas não sejam, mas eu sinto uma extensão tão grande do amor de Deus. E aí eu fiquei com aquela mensagem que a Ruth deixou no dia que eu estava falando sobre esse mais, né? Que a Ruth falou assim, mas já é a divina vontade que faz esse movimento na gente, para a gente sempre fazer mais, porque a única coisa que a gente pode fazer é corresponder a tudo isso, né? É só corresponder e ensinar as pessoas que estão à nossa volta a corresponder também, a poder corresponder. E essa questão assim, nossa, é muito, muito assim, muito importante essa questão da correspondência, né? Porque a gente vê o que está acontecendo, né, lá fora, e a gente vê que justamente é o que está faltando. Porque assim, gente, não tem como não dizer que não foi Deus que fez tudo. Não tem. Porque mesmo aqueles que não reconhecem, mas eles sabem que um ser humano ele não é capaz de criar de soprar uma alma numa vida, né? Como que um ser humano pode fazer de um ato, né, de um casamento, brotar outra vida, entendeu? Só daquele ato, porque só Deus mesmo, né? Só Deus mesmo, e a gente vê isso também na criação. Eu fico impressionada quando eu vejo os bichos terem filhotes, coisa que eu nunca liguei. Já tive várias oportunidades de ver, e quando eu vou para a roça, que eu vejo assim, as cabras tendo cabritinho, eu falo, meu Deus, como que pode? Como que pode um negócio desse? Eu fico impressionada e louvando a Deus, mas por quê? Porque hoje eu já tenho, né? A gente já entende isso. Hoje a gente já entende, então é a nossa visão que está sendo mudada para esse novo tempo, né? Para esse novo tempo que a gente espera um reino assim, um reino onde todas as almas sejam gratas. Então, a gente já tem aquele desespero, né? Como uma pessoa essa semana falou assim para mim, uma das meninas partilhou comigo, falou assim, Cíntia, eu entendo o desespero que a Aline tem, porque, nossa, a gente quer passar para todo mundo. É como se a gente estivesse numa barca, na Arca de Noé, a gente quisesse colocar tudo dentro, entendeu? Quisesse colocar os animais, quisesse colocar as criaturas de tudo que é espécie, entendeu? E quisesse colocar dentro. Essa é a sensação que a gente tem. Mas por que isso tudo? Por que a gente tem essa explosão, né? Essa explosão de sentimento de gratidão? Porque hoje a nossa visão mudou. A nossa visão, ela se ampliou, ela saiu da cegueira espiritual. E hoje a gente vive mais no campo espiritual. Então a gente começa a contemplar tudo com outros olhos. E aí, Vera, vamos falar dos canal das graças da criação. Fala aí para nós aí. Liga o fone, Aline.
entendi. O que você falou? Liga o fone ali, tá mudo. Eu nem percebi. A Vera agora, é a Vera. Vai lá, Vera. Tá ouvindo. Bem, eu acho interessante também no que tudo que a gente vem vivendo, né, e aprendendo no divino, na imagem de Deus, né, em nossa vida, é que a gente vem conhecendo um ser que a gente nunca imaginou, né? E a questão e ele cria assim tudo com tanta harmonia na criação, né, na natureza, que isso hoje vai impressionando muita gente, né? Tudo, em cada detalhe, né? Cada detalhe que cada uma de nós vive hoje não é o mesmo do antes, né? Aí tem sempre aquela, né, da parte da oração, do passado, do presente, do futuro. Então, nós estamos vivendo essa noção, né? Do nosso passado, do nosso presente. E aonde vai vir, no decorrer da nossa caminhada, né, na divina vontade, o nosso futuro. Então, isso é, igual está falando aqui no trecho, né, que o eterno Deus, ele olhou para tudo, né, para tudo se transformar para o bem da criatura. Então, eu fico impressionada, né, com essa noção que a gente está tendo hoje. Essa noção de um ser tão maior, mais imenso do que a gente imaginava que era Deus, né? Deus, para mim, vou falar por mim, né, era um ser que eu nunca imaginava vê-lo como eu estou vendo ele hoje, né? Então, é um Deus maravilhoso, é um Pai amoroso, né, que quer toda a imensidão do universo, tudo entregar para aquelas criaturas, né? Então, isso é muito bonito, né? E a gente quer mesmo que todo mundo conheça, né? Todo mundo conheça e vê o que a gente está vendo, né? E hoje eu via quando eu estava olhando hoje para a chuva, igual, né, eu falei com a Cíntia, né, mandei um áudio para ela. Então, eu lembrei da passagem, né, de quando Paulo, né, o apóstolo de Jesus fez cair as escamas, né, do olhar de Paulo. Então, a gente está vivendo isso, essa noção, onde as escamas dos nossos olhos estão caindo, né, para a gente ver a parte maravilhosa, né, o divino, né, que Jesus se coloca diante dos nossos olhos. Então, isso é uma alegria muito grande, porque quando Paulo teve essa realidade, né, ele ficou maravilhado com essa visão que ele teve de um Deus de um mundo que ele nunca imaginou viver, né? Largar a sua vivência, né, daquela fé que ele vivia, para viver uma fé totalmente contrária, né, aquilo que ele conhecia de uma religiosidade, né? Então, o amor para com o próximo, né? Então, ele ficou abismado com aquilo. O que mudou na vida dele? Então, aí, para nós, hoje, eu vivo isso hoje, né? O que eu vivi no passado foi um pequeno átomo, né, de amor para se tornar um grande hoje, né? Então, a divina vontade vem se tornando uma imensidão, né, de amor e de conhecimento ao nosso Deus, para mim, né, imenso. Então, o que eu gostaria também que todo mundo ao meu redor, né, minha família, conhecesse o meu pai, que é o pai de cada um, como eu estou conhecendo hoje. E a minha alegria também, né, é testemunhar isso para outras pessoas, né? Quando eu falo com elas quando elas estão falando de um Deus e eu estou falando de um Jesus que eu conheço, né? E entre um e outro são a mesma pessoa em três, então eles veem a visão que eu vejo diferente da deles, né? Então eu conheço meu pai hoje de uma forma totalmente diferente do que
aquele que está vivendo ao meu lado hoje, né? Que não está na divina vontade. Então, quando eles verem isso em mim, então eles veem o diferente, né? Aí muitos falam, não, eu quero viver isso que você está vivendo. Como é que é? Como é que vive isso? Né? Então a gente fica assim feliz, né? Aí a gente quer falar, né? Aí a gente abre a boca para falar, a oportunidade, né? Para falar de como, quem é Deus, quem é Jesus para mim, quem é o meu Pai. Então a gente vai mostrar para eles, né? Tudo que é ao redor, tudo que é o diferente, tudo que a gente não via antes, né? As escamas estão caindo dos nossos olhos, o amor está crescendo, né? Então eu estou vivendo assim. Um dia a cada hora, né? A cada minuto, né? Nem é um dia após um dia, é cada minuto da vivência hoje, né? Então é uma certeza, né? Absoluta de quem é o nosso Pai. E nesse texto ele vem, né? Mostrar tudo o que ele gostaria de estar dando e recebendo, né? E dá e recebe para uma criatura. E você falou, eu lembrei de uma coisa que você falou, né? Acho que foi na aula da semana passada, ou dessa que eu não guardo muito, sobre o sol, né? O sol, a gente reverenciar o sol, né? E essa semana aconteceu isso comigo, né? Eu lá no jardim da casa do meu sobrinho, aquele sol maravilhoso, né? E eu lá no meio do jardim reverenciando o sol, né? Levantando os braços, mas sem nenhuma restrição, né, de que aquilo era hoje para mim, na divina vontade, é normal, é natural eu viver isso, né, eu fazer esses gestos, né, e hoje quando eu falei da chuva com o meu sobrinho, que eu ficava impressionada com com o milagre, né, da chuva, caindo do céu, a água que sobe, a água que desce, aí ele me perguntou assim, né, pai, tia, a senhora não estudou ciência? Né? Isso o homem já explicou. Eu falei assim, o homem explicou, mas o mistério está em Deus, né? Cada gota. A água sobe, mas o mistério é de Deus. A água desce, também é mistério de Deus. Né? A ciência só explica, né? Explica o que é, para mim, né, ainda inexplicável. Então, é uma coisa assim que a gente vê ao nosso natural hoje, na divina vontade, e aquele que não vive, né, não percebe esses atos, esses gestos de amor que Deus tem para a criatura. E isso é maravilhoso, maravilhoso. Então, eu não estou conseguindo transmitir pelo YouTube. Hoje eu não sei o que aconteceu, o sinal da internet falhou feio. Mas aí eu tô gravando o É a áudio. Liliane. Não, A Liliane disse. Eu Deixa eu sei. ligar. Não, eu sei, mas eu arrumei isso. Mesmo assim, o sinal eu não consegui transmitir por causa que tá muito pesado o Meet, eu acho. Não sei o que é. E eu não entendi. Até o meu celular não tá conseguindo conectar a internet aqui. Então, não sei se é o sinal da internet, né? Ou é o peso do Meet, eu não sei o que é. Mas tá bom, não tem problema. O importante é que amanhã eu resolva isso, né? Amanhã tem que dar tudo certo. E eu tô gravando a live, nossa, aqui tá gravando, né? Aí depois eu vou postar e a gente não vai perder nada. É porque é só para nós. Mas eu tive que trocar o número, sabe o número da transmissão lá? Eu mudei, depois vocês vão ter que salvar outro. Porque daí eu consegui encerrar lá o negócio dela. É a internet. Daí o pessoal tá entrando, até a Maria Simões entrou, porque eu falei, quem quiser entrar para ouvir a live pode entrar pelo Meet mesmo. Quem quiser tá livre, né? Vai entrar. Mas tudo bem, depois eu vou gravar. Aí, referente a esse tema, né? Da criação, esse é um canal de graças que Jesus está falando, um canal de comunicação contínua, permanente, que é o que a gente está observando, que a gente não observava antes, que vocês falaram, né? É verdade, a gente não dava esse valor de jeito nenhum, né? A gente vivia como todo mundo vive. A gente vivia totalmente, cada um com a cabeça debaixo na terra mesmo, né? Olhando para baixo, né? Igual Jesus fala, todo mundo fica olhando para baixo. Então, a gente estava olhando para baixo o tempo todo, tão preocupados com tudo que tinha que conquistar, com tanta coisa que tinha que correr atrás, né? E a gente nunca nem
pensou em olhar para o céu e falar obrigado, Jesus, por esse céu, ou nada. A gente sabia que na igreja sempre a gente estava falando obrigado, agradecendo pelo pão de cada dia, o pai e a mãe ensinando a gente a fazer em nome do pai, pedir a bênção para o padre da refeição, mas mesmo assim, a gente fazia isso sem ter de verdade uma consciência, né, nenhuma, de que Deus realmente ele estava ouvindo tudo que a gente estava fazendo. A gente não tinha, a gente sabe e não sabe, a gente achava que Deus era um ser totalmente distante, como todo mundo pensa, né, a maioria pensa, um ser totalmente distante que criou o mundo, tá bom, mandou Jesus, nos salvou, né, e que daí ele preparou o céu pra gente, aí a gente morre, quem tiver sido bom vai pro céu, quem foi ruim vai pro inferno, e se alguém ainda tem que pagar alguma conta, vai lá pro purgatório, ponto final. A gente aprendeu que era só isso, e só existia dois mundos, o mundo material e o mundo espiritual, né? E aí Jesus até fala que quando na criação ele formou o mundo material, e na redenção ele formou o mundo espiritual, né? Ele mesmo falou no trecho do livro do céu, não sei se vocês lembram disso. Aí ele fala que assim, ó, na criação formei o mundo material e na redenção formei o mundo espiritual. Então aí a gente pensou que era só isso que tinha, não tinha mais uma conclusão para coroar os dois mundos, né? E o reino da divina vontade, ele vem para poder unir os dois mundos, num só mundo, né? O espiritual com o material, estarem conectados. Então a gente imagina como que era o corpo de Adão e Eva, que era luminoso, vestes luminosas, né? E eles eram espirituais no mundo material, né? Então a gente fica imaginando que lindo que deve ter sido, né? Como que era e como Deus tinha pensado que seria esse mundo. E nossa, é muito incrível, gente. Se a gente for pensar como Deus tinha pensado o ser humano nesse mundo, ele ser totalmente luminoso, né? Ser um ser luminoso no meio desse, né? Dos animais ali, no meio da natureza, no meio de tudo. É uma coisa assim incrível a conexão que ia ter dos dois mundos, né? Dos dois mundos estarem unidos. E aí depois que Jesus até fala na Valtorta, né? Que ficou só a carne aqui na Terra, parece que separou, né? Deus ficou com o mundo espiritual isolado da Terra durante todo esse tempo. Então, por quê? Porque o ser humano se fechou, né? Mais ou menos isso na Valtorta, que ele deu para entender na Valtorta, ficou só carne, né? Só preocupado com o que é aqui da Terra, o material. E não estava se preocupando mais com o espiritual. O espiritual, né, ficou estranho. Daí depois que Deus foi comunicando devagarinho com Abraão, com o povo, daí foram lembrando de Deus, mas mesmo assim sempre desconectando por causa dos outros povos que estavam desconectados, né, dessa visão espiritual. Então Deus tentando se comunicar. E aí, assim, o que eu acho mais interessante de Deus é que ele não desistiu, né? Ele tinha tudo para desistir de nós, né? Ele tinha tudo para desistir de nós, né? Pela direção que a gente foi e pelo demônio estar, né, nos conduzindo aqui na Terra, era muito, assim, dá para entender claramente que dava a impressão de que o mundo, quando Jesus falou lá no Evangelho, o mundo jaz no maligno, aquilo me decepcionou tanto. Sabe aquela palavra quando Jesus fala isso? Eu tentava fingir que eu não estava ouvindo aquilo ali. Só para não, sabe, para poder não ficar com falta de esperança. Porque quando eu vi aquele negócio, o mundo jaz no maligno, o próprio Jesus falando aquilo no Evangelho me doeu muito. Eu falei, então, que mundo é esse? Então, se ele jaz no maligno, então para que vai ficar esse mundo assim? Então eu pensei, que horror. Mas aí tem a parte, mas eu venci o mundo. E aí você lembra, ele venceu o mundo porque ele ressuscitou e nós vamos ressuscitar com ele. Então, beleza. Aí você pensa no céu. Então, graças a Deus, vamos comungar, vamos confessar, né? Vamos se apegar a essa esperança dos sacramentos que a gente vai ter alguma coisa aí. E a gente ficou focado nisso só, né? Em viver o melhor possível, o máximo que desse aqui, né? Tendo que correr atrás do prejuízo também da parte material da gente, que é difícil para a gente viver, né? Nessa situação que a gente está vivendo, tanta dificuldade e pobreza que a gente passa.
tentando aliar tudo, né? Tentando trazer esse espiritual para nossa vida, manter a ordem de alguma forma para a gente poder não perder a alma, né? A gente ficava assim. Mas aí a gente ouvia o padre sempre puxando a orelha nossa, né? Toda vez que a gente ouvia um padre, uma pregação de um padre ou o pregador tava puxando a orelha. Meu Deus do céu. Cuidado, você vai para o inferno. O pessoal tá tudo indo para o inferno, desanimava. Você ouvia as mensagens de Nossa Senhora falando: olha, a maioria das pessoas está indo para o inferno. A maioria das pessoas está indo para o inferno. Aí a gente ouvindo esses santos, os santos exageravam demais. Nossa, que vai muita gente para o inferno, e tem muita gente que vai para o inferno, e que não tem mais santos, e que não tem mais o quê. Aí você vai ouvindo esses padres nesse tempo, que não tem mais santidade, que não sei o que lá. Aí você vai falando: meu Deus do céu, que graça que tem então, meu pai. E aí a gente... Eu já pensava que eu estava no inferno. Então eu falei, mas que é isso? Que vida é essa? Não tem mais nada. Não tem mais nada, né? Então eu vou curtir o que tiver aqui, porque depois que eu morrer eu vou pro inferno mesmo. Então, sabe, é uma coisa horrorosa. E a gente sempre com dúvida se a gente ia conseguir ser salvo. Sempre com dúvida. E eu falei assim, meu Deus, mas pra que esse Jesus veio? Por que o nosso Jesus veio? Morreu na cruz pra gente poder perder a nossa alma. O que ele ganhou com isso? O que ele ganhou morrendo na cruz? Eu pensava comigo, porque esses padres, do jeito que eles falam, parece que, meu Deus, pra que eu tô comungando então? Por que eu tô vindo comungar? É uma última esperança das últimas esperanças, né? Pensando comigo, meu Deus, gente, eu nunca fiquei sem comungar na minha vida, porque eu falava assim, se eu parar de comungar, eu vou pro inferno. Eu falava assim, então eu vou comungar até o último dia da minha vida, e eu vou confessar toda semana, todo mês, porque Nossa Senhora, eu tenho que garantir pelo menos essa parte que ele fala lá, aquele que comer meu corpo, aquele beber meu sangue vai ser salvo. Então eu ficava com aquelas promessas, eu falei, Senhor, eu creio que eu vou comer o seu corpo, o seu sangue, e eu vou pro céu. E aí quando eu comungava as duas espécies, eu ficava toda encantada. Eu falei, ai, ó, eu tô comungando as duas espécies, né? Que benção, nossa, que bom, porque eu tô comungando as duas espécies. E ficava toda feliz por isso, né? E achava que era essa a solução, né? E não saía da igreja por nada nesse mundo, não parava de servir. Falei, eu tenho que servir a igreja. Comecei com 7 anos e vou até morrer. Quando eu tiver velhinha, de cabelo bem branco, ainda vou estar rezando terço lá na igreja. E nunca vou sair porque eu quero dar um jeito. A minha parte eu vou fazer para mim ser salva. E mas também você pensava assim. Eu pensava desse jeito. Eu tô condenada, eu já desisti. Nossa, eu nunca desisti. Nunca desisti. Mesmo eu tendo vida dupla. Menos, sabe? Aline, eu assisti ao filme de Santa Joana d'Arc, ela viveu isso aí, né? Ela levava o soldado à confissão no ato quase no ato da guerra, né? Dava tempo ali, ela já pegava o sacerdote para fazer confissão de todo mundo, para todo mundo receber Jesus. Então a ânsia dela era essa para a santidade, né? Essa necessidade de estar ali presente, Jesus e eles, para a salvação de todo aquele exército, né? Colocando sempre, claro e evidente, que Deus na frente. Mas ela tinha essa doidura, né? Essa falta de noção do sagrado, né? Mas naquele tempo. Então eu vi isso aí, você está falando realmente, na Santa Joana d'Arc, nesse sentido aí, né? Muito forte essa parte aí, que ela era mesmo né, austéria, né, nessa parte. E eu pensava só em mim, eu não ficava pensando no meu marido, meus filhos, não. Também não. Eu pensava assim, não tem jeito pra ninguém, então é tudo inferno. Eu pensava só em mim, eu falei, eu vou ensinar pra eles, né, mas eu achava assim, eles estão fritos, porque só eu aqui em casa que me interesso por essas coisas, só eu que levo a sério, então eu não sei não. Não sei. Gente, mas olha pra você ver, olha só o que acontece hoje. Como o povo leva a gente ao desespero. Meu colega chega na minha mesa para falar assim, você pecou, viu? Você tá participando da igreja, você tá na pastoral, mas é muito pior, porque você... Parece mais na câmera, Michelle, você não tá aparecendo, não. O meu colega chegar para mim e falar comigo assim, na maior... Tipo assim, eu tô contando pra ele, eu tô participando da pastoral. Vai ser muito pior, viu? Porque agora você vai pra lá e você vai pecar. Você pode confessar que você tá em pecado. Aí ele saiu, eu falei, não tô. Falei pra ele, mas eu falei, eu não tô, eu não pequei. Eu não quis. Como é que eu ia estar pecando se eu cheguei em casa chorando por causa do que o povo tava fazendo? Como é que eu tava... Então eu pequei de amor, então. Não entendi.
Mas aí, se eu não tivesse aqui com vocês, eu ia estar agora desesperada atrás de um padre para confessar. Eu ia ficar, nossa, eu ia estar em desespero, porque eu comunguei hoje, e ele falou comigo, depois que eu comunguei, eu ia estar assim, ó, eu tomei a minha, como é que é? Você comungou a sua própria condenação, Satanás e não sei o quê. Se eu morresse hoje, eu ia pro inferno direto, eu ia estar pensando desse jeito. Comunguei pecado mortal. Como que eu vou fazer? Eu ia estar em desespero. Já tem um monte de gente que está assim, porque eles pioraram muito agora. Parece que agora eles entraram no alto grau, vão pegar pesado, porque o mundo tá acabando mesmo, então vão pegar pesado e vamos falar que agora é só rosário mesmo, e se não for rosário, se não for joelho no chão, ninguém vai ser salvo. O negócio pegou. Se você ficar ouvindo hoje, os caras, o negócio tá pegando. Pode falar. O problema é esse negócio de refúgio, né? Estocar comida. Imagine as pessoas que são pobres, e daí as pessoas falam, eu vou pro interior, vou pro meio do mato, vou debaixo de uma caverna, tudinho. Eu já fui uma delas, sabe? Eu ficava preocupado com refúgio, tinha que ter rota de fuga para sair quando acontecesse o apocalipse, tudinho. E daí eu tava assim, tem mensagens falsas, sabe, de Nossa Senhora. Eu tava no Facebook e tinha uma página que postou uma mensagem de Nossa Senhora assim, dizendo que era Nossa Senhora falando que o mundo não tinha mais salvação. E depois na mensagem falava que o mundo tinha jeito, mas no começo falando que Nossa Senhora falou que o mundo não tem mais salvação, que não tem mais jeito o mundo. Eu falei assim, essa mensagem não é de Nossa Senhora. Nossa Senhora, ela nunca ia falar isso, sabe? A gente percebe que a mensagem é algo humano, né? Que foi alguém, uma pessoa que escreveu achando que era Nossa Senhora. Então uma pessoa vai ler isso, vai pensar o quê? A pessoa fica desesperada. Gente, esse negócio que ele falou aqui, ó, esse canal de graça aqui é muito interessante a gente meditar. O que ele tá querendo dizer com isso? Olha só. Eu tô vendo só metade É engraçado. Deixa eu tirar esse negócio tá muito estranho, peraí. Ele falou que cada coisa é um canal de graça. Por exemplo, aí eu fiquei pensando aqui, eu falei, o que você quer dizer com isso? Quer dizer o seguinte, eu tô bebendo água. Beber água é um canal de graça pra gente? A água é um canal de graça. Por exemplo, você está bebendo água. Aí eu fiquei pensando, então tá, eu não estou bebendo água, não. É o Senhor que está escondido atrás da água. É Deus que está na água. Então, na verdade, é tudo amor, né? O que tem na criação, a água, o ar. Eu não estou respirando, não. Estou recebendo o sopro do Espírito Santo. Tudo que foi criado pelas mãos de Deus, que a gente não pode criar, tudo que foi criado por Deus, e que a gente não pode produzir, é um canal de graça que mostra ele próprio. É feito da natureza dele, da substância divina, né? Porque nós somos substância divina, nós somos algo material que saiu dele, né? Que foi produzido por ele. Então não sei aonde que eu aprendi que Deus, ele é tudo. Ele é uma partícula, que Deus, ele é essa partícula divina. E dessa partícula, ele, sendo eterno e muito, né, infinito, essa partícula que ele que produziu todas as coisas. E tem um lugar que eu li que toda a criação, deu a entender na pessoa que explicou, o padre, não sei como foi, e deu a impressão de que, assim, que a gente acha que existe, na verdade. A gente acha que a gente existe, mas que, na verdade, é Deus que existe. A gente só existe dentro dele. Então, deu a entender de que nós somos como se nós fôssemos um mundo. Olha, é legal pensar assim. Que o mundo todo que a gente vê é como se a gente estivesse dentro de Deus, no imaginário dele. E está acontecendo. Uma realidade de tão poderoso que ele é, de tão poderoso como se ele tivesse criado dentro dele, ele mesmo criou dentro da cabeça dele um mundo, entendeu? É mais ou menos isso, é mais ou menos isso, como se a pessoa, quando ela falou, eu entendi perfeitamente o que ela quis dizer.
né? Eu entendi perfeitamente. Isso me ajuda muito a entender Deus. Por isso que eu entendo muito. Porque dá a entender de que Ele é tudo. Nós estamos dentro dele, dentro de Deus, entendeu? Nós estamos dentro de Deus. Então, tudo que nós estamos vendo, Ele fez. Eu não sei quem foi que falou, não sei aonde, mas a pessoa falou, foi tudo Ele que produziu as cores, essas coisas. A gente acha que está vendo os objetos. A gente acha que está vendo, mas na verdade a gente está vendo Deus. Mas só que o Deus, ele esconde. Ele está nesses objetos todos que são necessários para você. Então ele precisou fazer tudo essas coisas que a gente tem, as coisas mais simples, e que a gente mesmo pode transformar esses materiais, né? A gente pode transformar tudo, pegar na mão, mover, mas na verdade tudo é Deus. Ele se faz assim, ele se faz ser útil em tudo que a gente precisa. Ele quer que a gente exista e que nós tenhamos tudo e que ele possa nos conduzir a tudo como que a gente precisar, tipo assim, mas é tudo ele que criou. Você precisa do quê? O que você precisa? Aí você fala, eu preciso disso, eu quero inventar uma coisa assim. Aí ele te dá a ciência, ele te dá a capacidade de os materiais, é ele mesmo que fez tudo. Ele que produz tudo, entendeu? Ele produz pra você, com a sua própria capacidade. É uma coisa doida, a pessoa explicou, eu não lembro quem foi. Mas depois que ela falou assim, ó, tudo é Deus. Ele só pensa na gente. Ele fica vigiando a gente o tempo todo para ver o que a gente precisa, para poder dar tudo que a gente precisa. E assim é um amor tão grande, que ele é amor, e o amor que ele é se transforma nos objetos. Se transforma no céu, se transforma no sol, se transforma nas estrelas, se transforma na árvore, se transforma no ar, se transforma na terra, se transforma nos animais, se transforma na comida, nas coisas, tudo é ele. Tudo é Deus. Ele fala isso no livro do céu, que ele não precisa fazer as coisas, basta ele amar e as coisas acontecem. Isso. Quando ele ama, aparece o sol. Ele amou, aparece a luz. É o que precisa. Ele fez o ser, a imagem e semelhança dele, que é a alma, espírito. E esse ser, ele queria poder ajudar esse ser a se desenvolver. E aí ele pegou e colocou no corpo. E fez um universo material para esse ser viver. É mais ou menos. Mas só que nós somos partículas espirituais, que é dele mesmo, mas que ele queria que a gente tivesse uma experiência, né, diferente do que ele tem. Ele queria criar esse mundo, entendeu? Aí aquela série da WandaVision lá, quando eu assisti aquela série da Vision, a WandaVision, ele falou assim, aí ó, ela não criou esse mundo do nada? Vocês assistiram? Eu pedi pra vocês assistirem. Ela não criou esse mundo do nada? Ela não criou lá, do nada, o mundo inteirinho? Então, claro que daí, ali, né, ela usou uma cidade que já existia e tal, né, mas assim, na hora que você viu que ela transformou, ela criou uma coisa nova, ela fez uma coisa criada. Então, é mais ou menos isso, ele, tipo, criou pra ele poder amar. Ela também criou um mundo pra ela poder amar. E ele criou um mundo pra ele poder amar, e as criaturas pra ele amar. Mas aí, é muito incrível, assim. Aí depois que essa pessoa falou esse negócio, eu não sei aonde foi que eu li isso, se eu vi, eu não lembro aonde foi. Eu já ouvi muita coisa. Nossa Senhora, Jesus já fez de tudo para me mostrar várias coisas. Aí eu entendi que é ele. Então ele tá em tudo. Eu já comecei a ver o mundo dessa forma, assim, tudo é Deus. Eu não vejo mais, por exemplo, o gatinho daqui de casa, eu olho para ele e falo, é Deus, só que vestido de gatinho. O beija-flor é Deus, vestido de beija-flor, é a grama. Quando eu piso na grama, eu tô pisando em Deus. E outra coisa que eu já pensei, que eu fiquei intrigada esse dia, eu falei, meu Deus, que coisa estranha. Eu fiquei pensando assim, ó, o mundo inteiro é feito de átomos. E o átomo é uma coisa assim minúscula que a gente não consegue enxergar, né? É invisível. É invisível. Como que uma coisa que é invisível, quando junta vários, ela se torna visível? Então, quer dizer, então, e o átomo é luz. E ele é elétrons, né? Elétrons elétrons. E Deus é energia. Energia, ele é luz. Então, juntou essa luz e forma uma imagem. Isso. O nosso olho é feito de átomos. Então, a imagem que forma que a gente vê, na verdade, não é a realidade.
Vocês estão entendendo? Não sei se vocês É entenderam. isso que eu queria falar e eu não sabia falar. O que a gente vê não é o real. Não é o mundo real, porque o real é que a gente é feito de átomos e os átomos são invisíveis. O que a gente consegue pegar não é o real é o átomo, que é luz. Mas aí o nosso olho e o nosso cérebro, que é Deus, né? Ele forma a imagem, a gente tem as sensações, mas não é o real. E por isso que cada pessoa vê o mundo de uma forma diferente, porque o olho da pessoa vai depender do olho, vai depender do cérebro, do pensamento, da alma. Então, cada pessoa, eu vejo a Ruth de uma forma, e a Vera vê a Ruth de outra forma, ela não vê com os mesmos olhos. Eu vejo a criação de uma forma, outra pessoa vê de uma forma totalmente diferente. Eu vejo a chuva como bênção, como um louvor a Deus. Eu vejo a chuva como um espetáculo do Criador. Outra pessoa, que horror, odeio a chuva. Nossa, podia parar de chover, não sei o quê. A mesma chuva. Então, o que a gente vê é a história da caverna. A caverna, né, do Platão. Que a gente está aqui no mundo material, ele não é a realidade. São sombras da realidade. A realidade mesmo é o divino, é Deus. E a gente está na caverna olhando para as sombras, achando que as sombras a verdade, é o real. Quando a gente sai da caverna, que a gente vê que na verdade estava vendo sombras, que o real é depois que a gente sair desse corpo, quando a gente sai do corpo, a gente vai levar um surto tão grande. Acho que não assusta, porque, tipo, a gente já esteve nesse estado, né, de ser alma, de não ser corpo. Mas sei, né? Não sei como vai ser, mas aí a gente vai ver claramente, como Paulo fala, agora eu vejo em partes, mas então veremos face a face, eu vou entender tudo. Agora eu não consigo entender tudo, mas depois eu vou entender. E aí, quando eu estava pensando nisso, quando Jesus fala que a criação é um canal de graça, você olha, por exemplo, você está contemplando o sol. Não é o sol que você está contemplando Deus. E quando você para contemplar Deus com essa consciência, o ser divino está sendo. Você já é um ser, você já é divinizada, né? Você já é um espiritual, mas quando você contempla Deus com essa consciência, a graça de Deus é uma partícula divina, não é? Você vai copiando em você a partícula divina, você vai se assemelhando a Deus, tirando essa consciência de que você é carnal e criando essa consciência de que você é espiritual, né? E fundindo com Deus. Você está contemplando um passarinho? Não é um passarinho. Está contemplando Deus. Você está bebendo água? Não é água. É Deus em forma líquida. Você está comendo uma comida? Não é comida. É amor em forma de arroz, é amor em forma de carne, de feijão. É aquela experiência também, Michele, que foi falado, né? A Aline falou com a gente na experiência do deitar, né? E ficar ali tipo uma meditação, né? Aí você vê no seu espiritual totalmente inverso à pessoa humana, né? Você vem imaginando, né? A sua imaginação venha colocando a sua própria vida espiritual ali naquele momento, né? Onde você vamos supor, petrifica lá, né? Imaginando o seu lado espiritual, né? Então a gente Na pode ver. verdade, é assim, quando acontece isso que a Aline estava falando, que no dia que ela falou, eu falei, agora eu entendi o que acontece. Você começa a imaginar, mas com o tempo, isso se torna real. Você consegue, com a operação da sua alma, você consegue tocar essa realidade que é a verdade. Você entra em outra dimensão. Eu não consigo nem explicar, assim,
como acontece isso, mas você entra numa dimensão, parece que você toca esse Deus que está escondido ali atrás da água, do ar, da atmosfera, né? Porque ele está na atmosfera, a gente está nele, né? É como se você saísse da carne, né? Não sentisse mais o carnal, assim, sente só a alma, como se você não tivesse corpo. Eu entendo assim, eu vou assim. Tem muitas pessoas que falam de várias teorias na internet sobre a vida, sabe? Tem gente que fala que a gente vive numa Matrix, que a gente vive no sistema de computador. Tipo assim, então Deus, ele seria tipo assim um computador, né? A inteligência, e daí nesse computador ele a, forma as imagens, forma tudo, sabe? Forma todo o sistema, toda a imagem, todo o vídeo, sabe? E tem alguns cientistas, né? Cientistas não, assim, não sei explicar bem, que falam que o universo é como se a gente vivesse dentro do corpo de um ser maior, né? Que, por exemplo, o átomo, né? Ele é parecido com o sistema planetário, né? Porque o átomo, ele é como se fosse um sol e os planetas girando. Então, como se a gente vivesse dentro de um átomo, né? Dentro de uma célula. E esse ser maior, ele é Deus. Eu entendo assim. Então, gente, vai acabar aqui e já é 10h30. Acho que já deu, né? Dá pra gente dar uma base, assim. E Amanhã tem. amanhã a gente vai ter muito o que conversar mesmo. Então, vamos deixar para amanhã, né? E, né, já desde já pedir para Deus abençoar o nosso Kairos. Rezei muito hoje pelo Kairos, né? Fiquei muito ansiosa nesse momento. E porque Deus, ele realmente ele deve estar ansioso também, né? Deve estar esperando muito para falar com a gente nesse Kairos, muita coisa que ele deve estar preparando para a gente. Então colocando, né, tudo isso nas mãos de Deus, pedindo para que ele nos dê força, né, nos dê essa luz cada vez maior para a gente compreender os desígnios dele sobre nós, para a gente poder compreender mais e mais o seu amor, porque ele é puro amor, né? Então, se esse mundo que a gente está dizendo está dentro dele, então por isso que ele não desiste, né? Por isso que ele não desiste desse mundo, né? Porque se fosse fácil para ele desistir, né? Se fosse, eu acho que seria uma decepção para ele mesmo, acho que seria uma coisa que para ele é impossível ele desistir, né? Desse amor que ele tem por nós. Porque nós somos a extensão dele mesmo, né? Eu já falei isso aqui na nossa escola, né? E se ele desistisse de nos amar, seria como se desistisse dele mesmo. Então, assim, é muito incrível isso, né? Então, se for para ele desistir dele mesmo, ele não desiste. Ele vai até o fim, até quando precisar, né? E o que precisar, ele vai fazer. O que precisar, ele vai fazer. Ele não vai medir esforços, né? Porque o amor não mede esforços. Você não mede esforços quando você ama. Até a ponto de conseguir resolver tudo, né? Tudo que precisa resolver. Então, quando a gente fez a meditação de hoje, né? Ontem eu fiz a escola de hoje, eu estava ouvindo hoje e fiquei assim muito espantada mesmo, pela coragem que eu tive de abrir, né? Junto com Jesus, né? Aquilo que ele falou, que ele ia liberar geral, né? E falar tudo que eu falei foi muito forte, porque é muito sério, né? Falar que o pecado a gente oferece para Deus, que esse pecado vai se transformar em meio de santificação, mas depois a gente, ouvindo a aula e ligando os pontos, realmente é isso mesmo, né? É isso mesmo. Não tenho que falar, que é exatamente isso. E é muito incrível, gente. Você vê que ele realmente, ele fez um sistema de salvação, assim, que é uma coisa incrível. E esse mundo que eu estava falando para vocês, que ele criou, esse mundo material dentro dele, é temporário, vocês sabem disso. Esse mundo aqui é só uma fase, é um tempo que ele permitiu, né? E depois o verdadeiro mundo é dentro dele, né? Ele está agora vindo dentro de nós, né? E depois nós iremos entrar dentro dele. Então, assim, mas só que a gente está dentro dele, mesmo assim. Mas ele faz a gente entender que ele está dentro de nós, que ele está vindo reinar dentro de nós.
e que depois nós, quando sairmos deste corpo, aí a gente vai entrar dentro dele. Então, como se dentro dele tivesse feito uma dimensão material, aonde ele colocou a gente, e aí ele vem participar desse mundo, né? E aí, depois que a gente sair do corpo, a gente entra nele, no universo dele, aí ele que cuida de nós, ele fala pra Luísa, aí depois eu que vou cuidar de você, né? Por enquanto você cuida de mim, quando você sair do seu corpo, eu cuido de você, quando você morrer. Então, aí depois a gente vai ficar com ele. Então, a gente vê que é temporário, não só para nós, é temporário para todas as criaturas, vai acabar, né? Vai uma hora, vai terminar tudo isso, vai ter um juízo final. E ele vai colher todos os frutos, né? O lucro das vinhas, né? É lindo aquele negócio do lucro das vinhas, né? Ai, lindo demais. Porque eu ele vai fiquei pegar, encantada. ele vai pegar o lucro das vinhas, né? De todas as vinhas, Para- né? Aline, Linda. Pode falar. ele vai. Quando você fala que ele vai acabar com tudo, ele vai destruir tudo, assim, tudo que é material no juízo final? Sim, não sei, a gente não sabe, né, como que vai ser. Pode ser que ele, como ele fez essa união dos dois mundos, né? Ele pode unir os dois mundos, permanecer, né? Ele Porque- falou que, nesse trecho que eu estava lendo aqui antes, ele falou com a Luísa falando, Jesus, não sei o que, essas coisas, ela naquela, eu não acredito que é isso tudo, e ele falou, minha filha, eu quero uma corte celestial na terra, eu tenho uma corte celestial no céu, eu quero uma corte celestial na terra, eu quero unir tudo. Aí ela, e ele, e quem que você acha que vai ser essa corte celestial na terra? E ela, as almas que vão viver na sua vontade. E ele, sim, serão as almas que vão viver na minha vontade. Então ele quer fazer o céu. Amanhã a gente vai falar isso na primeira palestra, já na minha palestra. É um espelho, a terra é um espelho do céu. Ele quer unir os dois mundos, né? O espiritual com o material, quer unir. Porque os dois mundos são perfeitos. Então ele vai unir, né? Mas e vai voltar àquela ótica inicial das vestes de luz, os espíritos coabitando com os animais materiais, né? Vamos dizer assim. Então é isso. Então agradecer a Deus por isso. Quero agradecer, Senhor. Nós agradecemos de todo o nosso coração por esse momento que nós estamos vivendo. Te pedimos perdão por qualquer coisa também, né? Queremos reparar os pecados e toda a ingratidão das criaturas que não te reconhecem, não sabem hoje ainda, né, dar valor a tudo que o Senhor faz e fez por nós, e que nós possamos, né, nós como célula da divina vontade do reino, temos o reino dentro de nós, a gente está entendendo cada vez mais isso, que o reino está dentro de cada um de nós, e por isso que nós amamos tanto, por isso que nós temos uma nova visão do mundo. Nós vemos mais Deus em tudo agora, né? Tudo nós sabemos percebê-lo cada vez mais e cada vez mais. Então, muito obrigado, Senhor. Nós te louvamos por isso, nós te agradecemos por isso. E nós ofertamos a Ti, né? Todo esse Kairos, todo esse tempo também de aula que a gente já estudou, né? Que o Senhor possa cada vez mais iluminar a nossa mente, iluminar o nosso coração e cada vez mais nos fazer cada vez mais amantes da Tua graça. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Yete.